Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e um excelente ano novo aí para todos. Estamos aqui trazendo aí mais um vídeo no canal com essas últimas informações desse mercado da bola aí de São Paulo que segue movimentado. Tudo indica que o São Paulo está interessado em mais um jogador da equipe do Mirassol, Gaston Ávila, possivelmente mais distante de reforçar o tricolor. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos aí com mais informações do tricolor. Primeiro eu vou dar o lado do Alan. O Alan, de ontem para hoje, foi procurar os seus representantes para, entre aspas, pressionar para que a situação seja resolvida o quanto antes, porque ele quer o São Paulo. O São Paulo continua querendo muito o Alan e o Alan continua querendo muito o São Paulo, o que emperra, eu não diria tanto emperra, porque o Flamengo quer negociar o Alan com o São Paulo, mas com uma obrigação de compra, um empréstimo com obrigação de compra. E falta definir o valor. Falta perceber se o São Paulo aceita esse valor para depois comprar em definitivo o Alan depois desse período de empréstimo. Eu depois jogo a bola para o Hernan. O Hernan talvez tenha mais informações dessa, não diria imbróglio, mas esse ponto de vista envolvendo Flamengo e São Paulo, muito mais o lado do São Paulo, porque é o São Paulo que tem que aceitar essa condição. Mas respondendo aqui do lado do Alan, a tendência continua sendo essa. Quer o São Paulo, quer ir para o São Paulo por empréstimo, porque sabe que no Flamengo não vai ser aproveitado. André Hernan, o Alan, você atualizou um pouquinho o nosso grupo de manhã, o Trio Ternura, falando que deu uma, não sei se essa é a palavra certa, uma emperrada na situação dele no tricolor. Me atualiza, existe essa possibilidade mesmo dele ir para o São Paulo ou esfriou um pouco? Não, isso muitos seguidores mandando mensagens perguntando se tinha dado uma emperrada, né? Muita gente no chat aqui também tá perguntando, aí o Alan esfriou e tal, existe alguma situação em que o Flamengo não está empolgado em negociar pela questão da dívida do São Paulo, pela crise financeira que o São Paulo atravessa e tal, seria um receio de negociar o jogador na opção de compra, na questão do salário, e aí eu fui conversar com algumas pessoas do clube, né, para ouvir um pouco o lado do clube. O Bruno correu do outro lado ouvindo o lado do jogador, e aí a gente junta toda essa apuração e traz para vocês. O São Paulo não, o São Paulo entende que é uma negociação que está num bom curso, inclusive, está caminhando bem para acontecer. E aí, por outro lado, você tem o próprio Alan, que está forçando, entre aspas, por seus representantes para fechar logo o negócio com o São Paulo. O São Paulo também vê que o jogador quer muito vestir a camisa do São Paulo. As conversas com o jogador, tudo que foi falado para o jogador desse ano que ele vai atuar, que ele vai ter mais oportunidades, enfim, empolgou muito. Então, não só o São Paulo vê essa negociação como uma das grandes negociações aí dessa janela para o clube, né, um grande reforço para o clube, mas também tem um outro lado com o Flamengo, as questões de conversas e de avanço. Os executivos do São Paulo, a diretoria e tal, conversando com o Flamengo, as conversas estão muito boas. São ajustes de opção de compra. O tempo de contrato vai ser um ano mesmo de 2026 de empréstimo, e aí você tem os termos de opção de compra que estão sendo elaborados. Não é uma negociação fácil que você resolve rapidinho, tal, da noite por dia. Tem a questão também das garantias bancárias que o São Paulo oferece ao Flamengo. Estão ok, não estão ok. Pelo que eu apurei, está caminhando bem nesse sentido. Não tem nenhuma coisa que trave a negociação nesse momento. Então, é uma conversa que avança, aos poucos vai avançando, e ela tem tudo para ter um final feliz, muito em função do desejo de ambos, de São Paulo e do jogador. Antes de passar para o Bruno Andrade, que a gente está no bloco de São Paulo aqui, Hernan, me atualiza aquela questão da busca do São Paulo por um novo lateral direito. Porque eu e você, nós tínhamos a informação que estava tudo certo para o São Paulo contratar o lateral direito Lucas Ramon do Mirassol. Ele tem contrato com o Mirassol até abril ou início de maio, acho que é até abril, até o final de abril. Só que o São Paulo ofereceu um pré-contrato, né, mais essa informação, e quer contar com o Lucas Ramon já no início deste ano. Só que o Mirassol está emperrando um pouco. Como é que está essa situação? Ele vai chegar de maneira antecipada ao São Paulo? O São Paulo vai liberar algum atleta? Ele já assinou esse tal pré-contrato? Então, o que tem é um acerto verbal, e isso a gente já tinha trazido, quando a gente solta em primeira mão
aqui no Fala Fonte, na ESPN Brasil, nas redes sociais nossas, quando Lucas Ramon e São Paulo tinham uma negociação muito bem encaminhada, em curso, acontecendo. É até curioso isso, porque como o São Paulo tinha o Vitinho como ficha 01 na lateral direita, o Lucas Ramon internamente e até nas apurações dentro do clube era tratado como algo mais distante. Não, estamos vendo, ele está lá numa lista de jogadores, mas a prioridade é o Vitinho. Era o que a gente ouvia nos bastidores do São Paulo, tanto que até outros colegas noticiaram isso também. Era meio que um posicionamento, entre aspas, do São Paulo. Mas era uma estratégia, porque sabia que o Mirassol não iria facilitar a saída do Lucas Ramon, que foi um jogador importante na temporada passada, com um contrato até abril. A ideia do Mirassol era permanecer com o Lucas Ramon. Só que quando chega a proposta do São Paulo, chega o convite do São Paulo, mudou um pouco a visão do jogador. O jogador, evidente, quer vir para o São Paulo. Aí o São Paulo, como é que se garante nos termos verbais, num acordo de pré-contrato, vai chegar, então em abril aqui, vem cá, já temos um acordo firmado aqui, assina um pré-contrato, em abril você vem. Isso, entre aspas, força o Mirassol a querer fazer um negócio e liberar o jogador agora, porque não faz sentido você ter um jogador até abril. Nem o Campeonato Paulista vai. O Campeonato Paulista termina, vai ter o brasileiro já rodando, você vai colocar o jogador para jogar um brasileiro algumas rodadas e ter o limite de estourar, o jogador não compensa para o jogador que já tem um pré-contrato com o São Paulo. Então, as diretorias vão conversar e o Mirassol vai tentar ali, o São Paulo, fazer com que o Mirassol dê uma trégua e libere o jogador para agora. Essa é a tendência. Mas assim, o São Paulo já assegura a contratação do jogador a partir do momento que tem um pré-contrato com o atleta. Então é uma mini novela ali que vai acontecer. Mas a ideia é, sim, Lucas Ramon vestir a camisa do São Paulo em 2026. Já aproveitando que você está falando de São Paulo, Hernan, para arrematar rapidamente, o Joelinson perguntou aqui, rapidamente, hein? Fala aí do Gastão Ávila. Tem uma negociação avançada com o São Paulo, o zagueiro que era do Fortaleza, pertence ao Ajax. Ele vai reforçar o tricolor? Rapidinho. Cara, eu vou falar rápido assim, porque também tô apurando mais detalhes dessa história. O jogador ainda não se decidiu, essa é a real. O jogador ainda não se decidiu. É isso. Perfeito. André Hernandes atualizando você aqui. Você pergunta, nós respondemos. Ô Bruno, charado Bruno aqui no nosso chat. Palmeiras vai buscar um meio armador no mercado? Calma. Nós vamos responder, tá? Eu sei que você tá aqui, mandando no chat. O Bruno Andrade tem informação sobre isso. Mas o Bruno Andrade, nesses últimos dias, acho que foi anteontem, né? Nós soltamos com exclusividade na ESPN Brasil que o São Paulo quer mais um jogador do Mirassol, que é o atacante, o ponta Alisson, que pertence ao Torpedo Moscou e está emprestado ao Mirassol até a metade do ano. O São Paulo, ele quer o jogador, mas aguarda uma definição com o Mirassol, né? Que o Mirassol tem a opção de compra. Eu não lembro quais são os valores, você pode me informar. Você acha que esse negócio vai andar pelo que você tem apurou nas últimas horas? Antes, uma piada interna com o André Hernan. Alisson, não Alisson com I. Alisson com E, jogador do Eu não falo nada disso aí que aconteceu. Olha, a opção de compra, não custa lembrar, ele está emprestado pelo Torpedo da Rússia ao Mirassol até junho de 26. E tem uma opção de compra, uma prioridade de compra de $700 mil, na cotação atual mais ou menos R$4 milhões. O São Paulo não pode passar por cima disso, porque o Mirassol tem essa opção de compra e pode exercê-la a qualquer momento até junho de 26. Então o que o São Paulo tenta é um acordo amigável com o Mirassol, para que o Mirassol abra mão dessa opção e aí sim o São Paulo consiga negociar diretamente com o jogador e consequentemente com o Torpedo da Rússia. Mas para isso o mais importante é o Mirassol falar que não quer o jogador e aí depois seguramente entra alguma compensação financeira, alguma negociação envolvendo jogadores ou dinheiro entre Mirassol e São Paulo. Mas nesse ponto o São Paulo fica refém do Mirassol porque o Mirassol tem a última palavra, mas o São Paulo de fato quer também o atacante Alisson, jogador do Torpedo da Rússia, emprestado ao clube do interior paulista. Não é boa, tá? Não é boa. Muito bom. Não é boa. Gastão Ávila. Gastão Ávila não está convicto, veja bem, não está convicto da negociação com o São Paulo
e quer permanecer na Argentina. Putz. Então o São Paulo está pessimista em relação à vinda de Gastón Ávila. Fez uma oferta para o Ajax, dos termos em que o Ajax queria para o empréstimo, beleza, foi enviada a proposta, a gente trouxe aqui no Fala Fonte, mas agora surge uma dificuldade na questão do jogador querer vir para o São Paulo. E aí não é o São Paulo, tá, galera? Não é o São Paulo, o Santos, ou o Flamengo, não sei o quê. Não, o jogador não está convicto de jogar no Brasil, de continuar no Brasil. Ele estava no Fortaleza. Então, provavelmente vai permanecer, ou ficar, ou voltar para o futebol argentino. E o São Paulo hoje, agora, dia 2 de janeiro de 2026, está pessimista em relação a contratação de Gastón Ávila. Essa é a informação para fechar o Fala Fonte. Se o Ferrarese pode ser que não vá para o Botafogo e fique no São Paulo, então o São Paulo pode não contratar o Gastón Ávila. As informações do Tricolor Paulista aqui no Sport Center. Um bom dia para você. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O São Paulo que se apresenta hoje às 5 horas da tarde com uma novidade. Danielzinho, meia ex-Mirassol, que foi contratado. O São Paulo aguarda também o goleiro Carlos Coronel, que estava no New York Red Bulls. Também deve chegar ao Tricolor Paulista em breve. E tem algumas novidades também. Tanto o Enzo Dias quanto o Tapia eram jogadores que estavam emprestados. E no último dia do ano, o São Paulo anunciou um contrato de longa duração com os dois jogadores. Em compensação, o Galopo ficou em definitivo no River Plate. Além disso, segundo o André Hernan, ele tem um acordo com o Lucas Ramon, lateral do Mirassol, que tem contrato até abril. Agora o Tricolor Paulista vai tentar um acordo com o Mirassol, quem sabe até liberar dinheiro ou jogadores, para antecipar a vinda do lateral para a equipe de São Paulo. Em compensação também o Tricolor quer o Alan do Flamengo, volante, que não tem mais tanto espaço com o Felipe Luiz, pode chegar também, e desistiu do Gastón Ávila, ex-jogador do Fortaleza, zagueiro que é do Ajax, da Holanda. Segundo o André Hernan, o São Paulo desistiu da negociação. Era um atleta que interessava o Tricolor, mas que agora não vem mais, pelo menos nesse primeiro momento. 8 atletas deixaram o São Paulo entre o final do ano e o começo de 2026, incluindo o Rigoni e também o Luiz Gustavo. Além do Eric e do Galopo, que estavam emprestados, foram comprados em definitivo pelas equipes que estavam, né? No caso do Galopo, o River Plate, do Eric pelo Vitória. O Moreira, lateral também que foi emprestado para o Porto, teve o contrato renovado até o meio do ano. Então o Porto vai permanecer com o jogador por mais alguns meses e pode ser que compre o jovem no final da temporada europeia. A grande dúvida é em relação ao Oscar. Com um problema no coração, ele não joga há bastante tempo, provavelmente deve se aposentar, mas isso ainda não está oficializado. Então o Tricolor espera nos próximos dias, quem sabe até mesmo, definir essa situação do Oscar. Lembrando que o São Paulo estreia no dia 11 no Campeonato Paulista contra o Mirassol. Obrigado. Mirassol que está nesse noticiário, né? Nesse noticiário de não só do mercado do São Paulo, né? Depois do ano de destaque. Obrigado, Vladimir Bianchini, pelas informações. Voltará ao longo da programação com informação do São Paulo e de outros clubes. Mirassol que está na Libertadores e foi a sensação de 2025. Vamos lá, o noticiário do São Paulo é sempre o mesmo, tentando ali se reforçar com as migalhas que tem, não tem dinheiro, transfer ban e tudo mais. Eu queria que você falasse sobre o que disse o Vladimir Bianchini, o que te chamou a atenção, Jailson. Que estreia do São Paulo, né? Já contra o Mirassol, vai ter que realmente já fazer uma preparação, porque de cara você já pega um adversário de primeira divisão, um adversário que também vai se preparar agora para a Libertadores. Em relação, por exemplo, a algumas contratações, né, algumas saídas, ali o Tapia, que foi muito útil, principalmente no 3-5-2, que o Crespo usa, um cara mais físico, que joga ali no ataque, mas foi bastante útil, principalmente por conta das lesões, né? São Paulo que nessa virada para a janela de 2026, vai ter que tentar ali contratar jogadores saudáveis. Sabe quando você faz o scout e você pensa, esse jogador que nas últimas temporadas se machucou, então o São Paulo já não pode contratar esse tipo de jogador. Tem que pegar os caras que, o time jogou 70 jogos, ele jogou 50. Um exemplo, o Danielzinho, que jogou basicamente quase ali todas as partidas pelo Mirassol, capitão do time, ali o motorzinho, jogador de meio campo. É esse tipo de jogador, de tentar pegar os caras saudáveis para justamente ali jogar a temporada toda. Então assim, o Enzo Dias também apareceu muito bem pelo lado esquerdo, fez
um bom corredor ali, né, pelo lado esquerdo nessa temporada. O olho ali no Lucas Ramon, que pelo Mirassol também se destacou, mas agora vai ter que ter aquela parte de desenrolar, né, porque ele tem o contrato até o final do estadual e tem que tentar ali antecipar justamente do Mirassol, né? Pegou o Danielzinho e agora tentando aí também o Lucas Ramon para tentar aí essa antecipação. E o caso do Oscar, a gente acompanhou basicamente ali essa reta final de ano, a complicação, um quadro grave ali de saúde, ele conseguindo aí a sua plena recuperação. Tem que ver se ele vai ficar, porque eu lembro até na época do Zubeldia, a discussão do quarteto, né, com Caleri, Luciano, Oscar e Lucas, que no final das contas não conseguiram jogar junto por problemas físicos, cada um com seu, né, cada um, mas eles tiveram problemas físicos e não conseguiram ali desempenhar o ano de 2025. Vamos ver como vai ser esse 2026, mas repito, para mim o São Paulo tem que focar na janela jogadores que aí consigam mais minutagens. Vou trazer aqui agora mais algumas informações aí do São Paulo, abre aspas. O São Paulo anunciou 12 novos profissionais para os mais diversos setores que vão compor os departamentos médicos, de preparação física e fisiologia para o ano que vem. Em comunicado, o clube confirmou a contratação de 2 novos médicos, um fisiologista, 3 novos fisioterapeutas, um cientista do esporte, 2 preparadores físicos e 2 massagistas e um podólogo. As mudanças fazem parte de uma grande reformulação no CT da Barra Funda, que contou com a saída de diversos profissionais desde o fim do Brasileirão. Abre aspas, o clube acertou as contratações dos doutores Hilton Luft e Bruno Schieffer. Luft é especialista em medicina esportiva e membro da Sociedade Brasileira e Americana de Ortopedia e Traumatologia. Schieffer também é ortopedista e traumatologista da Sociedade Brasileira e faz parte da International Society for Medical Shockwave Treatment, associação científica internacional dedicada ao estudo, desenvolvimento e padronização da terapia por ondas de choque extracorpóreas na medicina, além de integrar a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. Enfim, era essencial essa mudança no departamento médico, a quantidade de lesões na temporada passada, não só o departamento médico, os outros setores também de fisioterapia, era essencial essa mudança porque a quantidade de lesões foi algo fora da curva. E aí, com a chegada desses novos profissionais, muitos com gabaritos que têm um reconhecimento interessante na sua área, e aí vamos ver como vai ser essa preparação aí para a temporada de 2026 e que as coisas melhorem e fluam muito bem durante o ano. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!